No último vídeo falamos da revista Dragon Slayer, que com o tempo esmagou a Dragão Brasil, né? Posteriormente, os seus membros, eles readquiriram o nome Dragão Brasil para pegar e ser trabalhado até os dias de hoje. Porém, eu falei também que ela pegou e foi feita da aliança dos ex-membros da Dragão Brasil da época com o pessoal da D20 Saga. E justamente a D20 Saga é a revista que vamos falar hoje na nossa série de vídeos, Os Concorrentes da Dragão Brasil. Aqui comigo o Luiz, no Monstros e Aventuras. Então, vou primeiro voltando a dar um panorama aqui, que o D20 era um dos grandes sistemas do período e é até hoje. Muitos dos concorrentes dos Dungeons & Dragons que existem atualmente, na verdade eles pegaram o sistema D20 e derivaram seus próprios materiais. E o que ocorre é que na época que foi lançado, em 2020, isso ajudou a fazer a explosão do RPG como a gente conhece hoje, já que a licença do sistema D20, que era o sistema interno da terceira edição do Dungeons & Dragons, você podia, sem pagar direitos autorais, publicar materiais, seja de complemento para Dungeons & Dragons, então se você já jogasse, você podia pegar e ter outros materiais, como você podia também pegar e criar seus próprios sistemas, seus próprios materiais, o que facilita muito, diminui muito o trabalho, além de facilitar muito para as outras pessoas aprenderem, já que é um sistema muito próximo, se não quase igual ao que elas já jogaram e já ouviram falar. E no meio disso tudo surgiu a D20 Saga, que é uma revista que até onde vi foram realmente umas 7 edições que tiveram, posteriormente fundiu com a Dragão Brasil. Inclusive aqui no final a gente vê isso aqui, que é uma licença D20, que é a licença que era obrigatória você ter no final de cada... E é obrigatório de cada material quando você pega e usa ele, pra dizer que você tá usando ele, e é legal, e a ideia de você ter um selo colocando o D20, faz com que todo mundo que já leu algum material de D20 saiba que ele pode comprar aquilo que ele vai ser compatível, porque ele pode pegar e acrescentar ao jogo. E essa revista, ela era bem maior, e não tanto maior assim, mas ela era de um tamanho grande para comparar, né? Isso comparando com as revistas de tamanho de comics americana. Olha só como ela é maiorzinha aqui. E tem esse aspecto de coloração e lombada quadrada, que é para pegar ele aquele aspecto quase como se fosse um livrinho. Então, o que acontece era quase como se a cada 2 meses, 3 meses, a gente tivesse um livro cheio de coisas só pro D20, para os mais diversos tipos de materiais. Não que estivesse só pro D20. A primeira versão, a edição da D20 Saga, chegou a ter o material completo do núcleo do sistema Daimon, que é um sistema brasileiro feito por Marcelo Del Débio, no qual foi produzidos muitos materiais para ele, né, que é o RPG Vampiros Mitológico, o Invasão, que o Marcelo Cassaro fez também é dentro desse sistema, o Trevas e o Arcanum, que são 2 RPGs de terror sobrenatural, o Arcanum no passado, na Idade Média, e o Trevas nos tempos de hoje, com vocês, investigadores sobrenaturais, por aí vai, né? Então ele tinha completinho no meio e ele é disponível até hoje para você pegar e publicar num sistema bem similar ao D20, né? Então, de forma que você também tem sistemas nacionais que você pega e produz dentro dessa ideia de licença aberta que todo mundo pode produzir. Então, a gente vai pegar e dar uma olhadinha agora em detalhes na D20 Saga como era por dentro, sendo que essa edição, ela é a número 5 do primeiro ano, né? Só durou realmente 1 ano e pouco, né, que depois, como eu disse, se fundiu com a Dragão Brasil, né, posteriormente houve uma tentativa de retomar a D20 virtualmente, né, que não deu muito certo, durou só um pouquinho também, né, e a gente vai dar uma olhadinha nesse volume, inclusive porque a capa dele e o material que está dentro dele chegou a ser publicado uma parte dele, antes em um outro suplemento sem regras,
de RPG, sim, existe o conceito de suplemento sem regras, onde você só tem uma descrição geral de personagens, cenários, elementos para você usar em qualquer cenário, só que aqui ele é complementado, o sistema simbiose, o suplemento simbiose que inclusive eu cheguei a ter, e além disso tem uma aventura completa baseada nesse suplemento, né, que é o da Paqui, que é o Ascensão de Goryoki, que é justamente de um cientista maluco, na época, no mundo medieval, querendo se tornar uma divindade com os poderes dele de manipulação do corpo humano. Então, galera, vamos dar uma olhadinha na revista agora. E aqui estamos com a revista, abrindo aqui como é por dentro. Aqui realmente é uma capa dura e o papel realmente tentando imitar aquela ideia meio de pergaminho, ao mesmo tempo aquele meio estilo de livro de Dungeons & Dragons clássicos também. Propagandinha aqui básica para poder pegar e pagar as contas. Era da editora Mantícora aqui o material, o editoralzinho aqui. A revista a gente vê que é um pouquinho antes de dezembro, então deve ser em torno de outubro, já que estava como bimestral a cada 2 meses, né? Aqui a gente vê uma classe nova, que é a do poeta, como se fosse um tipo diferente de bardo, mas mais ou menos, né? Ele é colocado como se fosse um tipo de artista, e a ideia é quando você tem uma classe dupla, tipo guerreiro, poeta, mago, poeta, porque dá umas habilidades similares à magia no processo, sabe? Através do poder da arte, como faz também justamente o bardo, né? Mas não é exatamente um bardo, como eu disse, é uma coisa de discussão de poesia. Lembra muito o conceito dos Icklings, né? Que era aquele grupo de discussão do Tolkien com os outros artistas, sabe? Que ele gostava de pegar para discutir arte, etc. Então, como você pega e dá um personagem para dar um pouquinho mais de carisma, ou um pouco mais de background dele, né? Um pouquinho mais de história, criando ele um personagem meio poeta, tipo um guerreiro poeta, artista poeta, etc. Bem, aqui vemos propaganda da revista Dragão Brasil quando ela tinha mudado de formato, ficado maiorzinha, mas ainda o Trio Tormenta tava lá dentro, né? Os criadores do jogo. Aqui é uma aventura chamada Os Guerreiros de Xian, que é inspirada nos soldados de terracota, aqueles guerreiros, né, melhor, aquela série de estátuas chinesas antigas extremamente maravilhosas, né, e aqui é uma adaptação, essa aventura, ela é feita para um cenário de Dungeons & Dragons chamado Mística, Os Caminhos do Oriente, que é justamente pegando Japão feudal e Ásia como um todo, para pegar e criar histórias de aventura. E a ideia aqui é que temos um grupo de demônios que quer pegar e justamente assumir o comando de um exército de pedra, né, que teria sido um exército de pedra lendário que teria ajudado a expulsar os demônios no passado. É uma aventurinha bem interessante, galera. Não sei se esses materiais atualmente estão disponíveis em algum canto de forma oficial, vocês pegarem, mas é uma aventura bem bacana e eu tenho que dar os parabéns pro pessoal da diagramação e da arte, sabe? É bem bacaninha. Mais propagandinha, aqui mostrando o jogo RPG Mística, Caminhos do Oriente. Aqui, o Lendas de Trovas, mostrando aqui um pequeno conto para poder pegar e ajudar a dar clima. E realmente uma coisa que eu sempre gostei muito são os contos, um conto no caso bem de fantasia medieval mesmo, que pega e ajudava muito a enriquecer não apenas enriquecer as campanhas, né? Mas sempre é uma coisa gostosa nova de ler nas revistas. A Ascensão de Goryoki justamente feiticeiro louco, e aquele suplemento Simbiose, ele é justamente escrito como se fosse um livro, mostrando um diário, os recados justamente do Goryoki, mostrando os experimentos, com dica de artefatos mágicos novos para você colocar em aventuras. E a ideia é que o Goryoki, ele quer sequestrar 6 pessoas, porque são 6 justamente os atributos básicos do Dungeons & Dragons, cada um com um atributo super elevado, meio que um mestre de cada estilo, para poder absorver o poder vital dessas pessoas e assim se tornar um ser humano perfeito e assumir um novo nível. E o que acontece é que o poder dele de controlar a carne faz com que ele funda pessoas com pedaços de animais ou crie armas mágicas que são na verdade animais modificados, né? Então
temos diversas quimeras e pessoas com armas fundidas no corpo, que são justamente os grandes adversários dos personagens. E aqui mais uma das quimeras, das fusões que são criadas pelo mundo. O legal é que com as regras criadas justamente para criar essas fusões, permite que você crie os personagens mais diversos e interessantes, seja como coadjuvantes, seja para criar protagonistas mais monstruosos, fazer uma coisinha mais estilo Black Kamen Rider, que eu adoro aqui, gente. Ou vamos pensar aqui, a gente tem também uma coisa bem interessante, é que como a ideia é que ele quer ascender como um deus, toda a caverna, labirinto que ele tá, a dungeon, na verdade é construído tudo como se fosse um corpo humano artificial que vai ganhar poder quando ele assumir justamente essas energias das pessoas que ele sequestrou no mega ritual para se tornar uma entidade cósmica extremamente poderosa. Então é uma mega aventura de alto nível que eu acho bem interessante e a arte está espetacular mesmo. Se o artista que está vendo a revista ou algum que fez aqui tá assistindo o vídeo, fala aí. Aí, então, aqui, regras extras justamente para Mística, Caminhos do Oriente. O Mixilânia é meio tipo coisinhas aleatórias extras para diversos tipos de cenário, né? Então, justamente uma ordem de sacerdotes malignos, né? Temos aqui. Temos os Necos, que são uma raça meio de povo gato, que é inspirado, inclusive, se a gente pensar naqueles personagens meio gatinhos, melhor, aqueles personagens meio fofos, só que humanos, com orelhas e rabinho de gatinho que a gente parece em anime. Aqui temos os Tupas, que são criaturas monstruosas e interdimensionais aqui, que são excelentes para pegar e botar em histórias mais sombrias. E aqui o Simbiose, só que revisto e adaptado justamente aquele suplemento que eu falei para vocês, o selinho D20 que eu falei para aqui. É do mundo de criptos. Um dia, se quiser, eu falo do cenário de criptos aqui no canal pra vocês também. Um cenário bem interessante. Não sei até onde eu posso mostrar, porque tem algumas imagens não muito decentes aqui, mas os dragões são maravilhosos no livro. E aqui a ideia é que temos o conceito justamente, porque simbiose, porque a ideia é que são armas vivas que são fundidas com os personagens, né? Então, sendo armaduras, sendo justamente espadas, braceletes, itens que dão poderes mágicos, meio como se fossem canhões lasers implantados, só que sendo criaturas vivas, na verdade, com o personagem. Quem realmente fez isso anos antes no Brasil foi o Marcelo Cassaro, com o suplemento das bioarmaduras da Dragão Brasil, né? Que era justamente inspirado em Kamen Rider, com a ideia que cada armadura era baseado numa criatura viva diferente, dando diferentes poderes e fundido com o personagem, vai ser uma coisa que você vestisse. Então, aqui temos os vários tipos. E tem um poder novo que é a necrobiologia, que seria justamente como poderes novos pra pegar, seja pra criar personagens novos pros heróis ou os vilões, né? Que seriam justamente a capacidade de pegar e criar essas armas, essas super armas bizarras, ou lidar com venenos, ou lidar justamente uma mistura de poder de cura com poder de destruição mesclado. Uma coisa bem interessante aqui. Então, mais algumas coisinhas e arte justamente ampliando o suplemento simbiose. Aqui que a gente vê bem no meio do peito do personagem escondido justamente o simbionte que dá poder pra ele, né? Aqui com um par de armas que... Nossa, tá lembrando uma versão quase mais velha do Dante do Devil May Cry aqui, né, galera? E aqui pra completar, temos, mantendo a ideia de cenário de Oriente... da Ásia, como foi colocado em parte da história, temos uma historinha de samurai bem interessante aqui, chamada Sombras. Vou pegar e dar uma olhadinha. Vai passando o negócio, como vai tentando virar a página automaticamente aqui. E aqui um pouquinho mais de propaganda também de gibis que estavam saindo na época. E por fim a licença que eu mostrei, a contracapa aqui e o selinho D20, como falei, né? Quem jogava D20 ao ver esse selo já podia pegar e... na verdade ainda pode, sabe que é compatível com o sistema, então é muito mais fácil de pegar e você vender um jogo de RPG, você tendo um selo que a maioria das pessoas conhece e que você não precisa criar do zero, criar toda uma fama do zero associado. Minha listinha das coisas que vinham, e na próxima edição, no nosso próximo vídeo, ainda temos mais um concorrentezinho da Dragão Brasil que eu quero mostrar pra vocês e que eu vou fazer suspense dessa vez, galera.